Pimenta agora, vamos direto, que agora o bicho vai pegar pro lado do Onix. Por gentileza, meta o dedo no like e vamos embora. Vamos nessa. Presidente, eu pretendo demonstrar com provas, com documentos, a verdade sobre esse escândalo. É verdade que existem notícias sobre irregularidades no INSS de muito tempo. Mas é verdade também que este esquema criminoso que lesou milhões de aposentados e aposentadas, ele só foi possível porque uma série de regras e normas internas do INSS foram alteradas. E estas normas e estas regras todas foram alteradas durante o governo Bolsonaro. Se estas regras não tivessem sido alteradas, esse escândalo seria impossível. E eu vou demonstrar isso, presidente. A primeira que eu vou demonstrar é essa falácia da MP que estabeleceu um ano para renovação. É verdade. Só que depois eles mandaram outra da Covid, botando 3 anos para renovação. E no final do governo, em dezembro, com o Jabuti do Luiz Miranda, o Bolsonaro sancionou uma lei que acabou com a necessidade de revalidar a autorização. Então, quando nós assumimos o governo, em janeiro, a lei em vigor, que foi sancionada pelo Bolsonaro em dezembro, antes de fugir para os Estados Unidos, havia acabado com a renovação. Então, o governo Bolsonaro acabou com a necessidade dos beneficiários autorizarem, renovarem. Esse é fato, isso é verdade, isso é decreto, isso é lei. Segundo lugar, entidades fantasmas, entidades que não tinham aposentados e aposentadas, tentavam desde muito tempo as CTs, como é o caso da Unibrasil, do Gutenberg, do Zacarias. Né? Tentaram, não conseguiam. Conseguiram em 2018 o ACT. Essa entidade, na época, se chamava Unibrasil. Posteriormente, ele foi anulado. Foi anulado por quê? Porque ela não era uma entidade de aposentados. E aí, o senhor Rolim, esse Leonardo Rolim, que foi levado para a transição, para coordenar a área da Previdência, tirou da Dirbem e botou na Dirate a competência para conceder a CTs. Mas mesmo assim, senhor presidente, era impossível dar uma CT para uma entidade que era um clube de benefícios. Não era uma entidade de aposentados e aposentadas. No dia 26 de 10 de 2020, 26 de outubro de 2020, o Paulo Guedes publica uma motivação de decreto. Decreto 10.537 de 2020. Dizendo que 2 mudanças. Seria necessário um decreto permitindo que entidades que não fossem exclusivamente de representação de aposentados e aposentadas também pudessem ter as CTs. E mais, ampliava para que pensionistas também pudessem ser descontadas, que pensionistas pudessem ser roubadas. 26 de 10. No mesmo dia, 26 de 10, a Unibrasil faz uma assembleia, no mesmo dia. Troca o nome para Unibap e inclui, na sua razão social, uma vírgula. Passou a ser, além de clube de benefícios, também uma entidade de representação de aposentados. No mesmo dia da manifestação do Paulo Guedes. 4 dias depois, aliás, 2 dias depois, o governo publica um decreto assinado, entre eles, pelo Onyx. Bolsonaro, Paulo Guedes e Onyx. Esse decreto, 10.537, permite que entidades que tenham no seu estatuto representar aposentados possam ganhar as CTs. Correto? Este decreto, assinado pelo Onyx, pelo Paulo Guedes e o Bolsonaro, é que abriu
a possibilidade de que empresas como a Mar Brasil Clube de Benefícios, como a Unibap, que havia trocado de nome 2 dias antes, passassem a fazer desconto. Essa empresa aqui, vamos lembrar, Gutenberg, Zacarias, lembra da turma do Domingo Sávio? Eu não quero aqui levantar questionamento e não vou fazer isso com o filho do ministro. Eu quero ter o maior respeito. Mas ele foi o advogado dessas empresas. Essas empresas que conseguiram a CT depois do decreto que o Onyx assinou foram representadas pelo filho dele. Pode ser uma coincidência? Pode. Tem 2 milhões de advogados no Brasil. O pai assina um decreto. A empresa contrata o filho e ganha uma CT. Entre elas, a Mar Brasil, a mesma coisa. Ela era um clube de benefício. Graças ao decreto assinado pelo Onyx, a Mar Brasil passou a ter direito a descontar de aposentados e aposentadas. Não podia. Eles mudaram o decreto para que os Golden Boys pudessem fazer a CT. Eles mudaram o decreto para que entidades que até então não tinham direito de fazer as CTs pudessem ter direito a fazer as CTs. Essa é a Mar Brasil. E aí, por coincidência, a Mar Brasil, que o cara ficou rico do dia para a noite sem nunca ter trabalhado, vai ali na campanha eleitoral e deposita o dinheiro na conta do Onyx. Por que razão? O ministro diz, olha, eu não sei, na época... Então, mas já deu tempo de saber. Essa CPI está aqui há meses. 60 dias? Por que razão a Mar Brasil, que até então era um clube de benefícios de picaretas, que nunca trabalharam e agora estão aí de Ferrari, Lamborghini, Rolex, ficaram milionários do dia para a noite, centenas de milhões de reais, vai lá e bota o dinheiro na conta do ministro que poucos dias antes tinha assinado o decreto que permitiu que eles ganhassem a CT, senhor presidente. Mas não satisfeito, o governo Bolsonaro vai lá e, num outro decreto, abre a possibilidade para consignado de Bolsa Família, BPC, auxílio emergencial, lá em 2022. O senhor lembra? Quando eles criaram aquele escândalo, na véspera da eleição, para fazer consignado de BPC, de auxílio emergencial de Bolsa Família, uma das empresas mais beneficiadas chama-se Facta Seguradora. Quem é a Facta, senhor presidente? É a empresa contratada pela instituição que ganhou a CT, que o filho do Onyx foi um advogado. E o senhor acredita, senhor presidente, que a Sinap, que ganhou a CT, graças ao decreto, que teve o filho do Onyx como advogado, que contratou a Facta, o senhor não vai acreditar, presidente? Os donos da Facta também depositaram dinheiro na conta do Onyx durante a campanha eleitoral. Estão aqui os donos, estão aqui os nomes. Né? Então estão aqui os documentos que provam que estas pessoas, está aqui os depósitos, Onyx Lorenzoni, está aqui outros deputados federais do PP, receberam recursos também dessas mesmas pessoas que são os donos da Facta financeira. E aqui, presidente, não é narrativa. Aqui é documento. Um cara de bunda lá atrás, ó. Aqui são documentos que comprovam cada palavra que eu estou dizendo aqui, ela está sustentada em provas. Então, por que explodiu em 2023? Por uma razão muito simples. Porque acabaram com a necessidade da revalidação. Porque concederam as CTs, e o gráfico mostra isso de forma clara. Foi aquelas entidades fantasmas que ganharam a CT durante a farra é que explode a arrecadação em 2023. Então, isso são fatos comprovados por lei, decretos, e mais do que isso, senhor presidente. O ministro falou que ficou sabendo, na transição, que a mãe do jornalista dele tinha sido descontada. Pai, correto? Sabe quando é que ele recebeu o dinheiro de volta? Agora, no governo do Lula. Se ele não pediu, só se ele não pediu. Por quê? Que ficaram sabendo lá na transição e durante todo o governo do Bolsonaro nunca devolveram, nem para ele, nem para ninguém. Porque todo o dinheiro roubado antes do governo Bolsonaro, durante o governo Bolsonaro, nunca foi devolvido um centavo para nenhum aposentado, nenhuma aposentada e nenhum pensionista. Foi agora, presidente Lula, que já devolveu o dinheiro para mais de 3 milhões de aposentados e aposentadas.
Então, senhor presidente, eu não vim aqui para fazer disputa política nem disputa de narrativa. Eu vim aqui para demonstrar com documentos e provas, em decretos e portarias e medidas provisórias, aquilo que a população brasileira já sabe. Tudo o que aconteceu e este escândalo de caráter industrial que lesou bilhões de reais de aposentados e aposentadas só foi possível porque durante o governo Bolsonaro todas as travas de fiscalização foram destruídas. E é por isso que eu afirmo e repito sempre, este esquema criminoso não teria acontecido. E concluo dizendo, o próprio... Quem é que deu o parecer para essa entidade aqui poder ganhar o ACT? O Virgílio. Sabe quem é o técnico que analisou? O Fidelis. Então, esses personagens todos, Zé Carlos Oliveira, Fidelis, Virgílio, Alexandre Guimarães, todos eles estão dentro desse esquema desde a época em que isso aqui que eu provei começou a acontecer e na época, inclusive, que o nosso depoente era ministro. Pois não, senhor. Bem, Para darmos sequência aqui nos trabalhos, Sensacional. primeiro, toda pessoa que Sensacional. Paulo Pimenta acaba de vez com o tal do Oni Soares, o que já era esperado. Gostou? Mete o dedo no like, deixa seu comentário e passe adiante. Voltamos a qualquer momento com mais um vídeo informativo durante a nossa live.